Bem-vindos à nossa nona aula do curso sobre Anjos e Demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos falar então algumas considerações sobre possessão, exorcismo e fenomenologia diabólica. Quais são então as características essenciais para se diagnosticar uma possessão? Os critérios diagnósticos que deveria apresentar um sujeito para que suspeitássemos de possessão seriam os seguintes. Primeiro, ante o sagrado ou religioso, dá-se uma gama de sensações que vão, segundo o sujeito, desde o incômodo até o horror, desde a leve expressão de moléstia até a manifestação de ira e fúria. Nesses casos mais extremos, o horror leva a acessos de fúria, acompanhados normalmente de blasfêmias ou insultos dirigidos para o objeto religioso que se encontra próximo. Terceiro, o possesso nos episódios agudos de manifestação de ira furiosa perde a consciência quando volta a si, não recorda de nada. A amnésia é total e absoluta. Enquanto tem lugar a crise de fúria, a pessoa sofre uma mudança de personalidade. É como se dela emergisse uma segunda personalidade. Quarto, essa segunda personalidade sempre tem um caráter maligno. É comum nesses momentos que as pupilas se voltem para cima ou para baixo, deixando os olhos brancos. Os músculos faciais põem-se frequentemente em tensão. Também as mãos mostram rigidez. Nesses momentos de crise, a pessoa articula a voz cheia de ódio e raiva. Quinto, acabada a crise furiosa, a pessoa volta lentamente à normalidade. O trânsito de volta à normalidade é praticamente similar quanto ao tempo, em modo que se observa da volta do estado de hipnose ao estado normal de consciência. Sexto, fora das crises furiosas, em que emerge a segunda personalidade, a pessoa leva uma vida completamente normal, sem que essa patologia afete nada, nem seu trabalho, nem suas relações sociais. O sujeito aparece como uma pessoa perfeitamente sensata. A todo momento distingue perfeitamente entre a realidade e o mundo intrapsíquico. Não se observa uma conduta delirante. Sétimo, em alguns casos expõe coisas que parecem alucinações sensoriais. Expõe que esporadicamente vêem sombras, sente uma sensação estranha em alguma parte do corpo ou ouvem grunhidos. Pelo contrário, não ouve vozes internas, nem sente que algo lhes corre abaixo da pele. Segundo, qual é a forma mais prática de saber se alguém está possuído? É orar sobre a pessoa. É a oração que dará a segurança de que se trata de uma possessão ou não. Terceiro, quais são as causas da possessão? As causas que sempre existiram para explicar por que houve a possessão são as seguintes. Primeiro, pacto com o demônio. Segundo, a assistir sessões a cultos satânicos ou a ritos de crenças ocultas. Terceiro, que uma criança tenha sido oferecida por sua mãe a Satanás. E quarto, a maldição. Quarto, por que Deus permite que haja possessões? Deus permite esse estranho fenômeno por 4 motivos. Primeiro, mostra a verdade da religião. Segundo, é a punição dos pecadores. Terceiro, é o benefício espiritual dos bons. E quarto, produz saudáveis lições para os homens. Quinto, qual é a maneira ideal de organizar o ministério do exorcista ou o ministério de libertação?
Então, tem que ter os consultores, aqueles que são encarregados do discernimento, médicos, psiquiatras, psicólogos, juntamente com os exorcistas e os assistentes, que é a equipe de leigos que assistem com sua oração e ajuda nos casos de exorcismo. Sexto, o que faz um demônio deixar um corpo em um exorcismo? São 3 as coisas que podem fazer um demônio deixar um corpo. Primeiro, o próprio demônio que decide sair. Segundo, o poder sacerdotal que o obriga. Terceiro, um anjo enviado por Deus. Sétimo, qual é a fenomenologia demoníaca? A fenomenologia demoníaca pode ser enquadrada no seguinte diagrama. Aqui eu tenho já o diagrama, que é este diagrama aqui. Então, fenomenologia diabólica, né, na pessoa e no lugar ela acontece. Né? No lugar a gente chama de infestação. Né? Na pessoa tem a tentação, a influência e a possessão. A tentação nós temos ela normal, ela intensa e ela à noite do espírito. Então, na pessoa, a influência interna, a gente tem uma influência interna e uma influência externa. A interna se dá sobre o corpo, sobre a mente e sobre o espírito. E em caso de possessão, nós temos 3 tipos de demônio. O demônio clausus, de um demônio apertus e de um demônio abdius. Que vai entender esse diagrama, que eu vou explicar agora passo a passo. Então, a influência interna é o fenômeno no qual um demônio exerce certa influência sobre o corpo, a mente ou o espírito de uma pessoa. Na influência externa, ao atuar do lado de fora, o demônio tem menos poder. É muito difícil poder atuar sobre o corpo do lado de fora. Quando muito, costumam se produzir sensações, calafrios, sensação de ter algo colado ao corpo, coisas assim, mas não doenças. Já sobre a mente, a influência externa pode ser grande, pois o demônio pode tentar com lembranças, imaginações e pensamentos. Porém, do lado de fora é bem mais difícil influenciar o espírito da pessoa, infundindo nela a sensação de desespero, tão característica das pessoas que sofrem uma influência interna. A possessão é o fenômeno no qual um demônio, em determinados momentos, possui o corpo de uma pessoa, podendo movê-lo ou falar por meio dele. De certo modo, a possessão é uma influência interna que chegou ao seu grau máximo. Já não somente influência, mas também domina o corpo em certos momentos. Porém, observa-se que esse domínio se produz em alguns momentos. O demônio, nem mesmo na possessão, pode fazer o que quer com o corpo a qualquer hora. Devemos observar que na tentação o demônio vai e vem, enquanto que na influência externa o demônio está, vez ou outra, do lado da vítima. Na influência interna está dentro, mas não há a possessão do corpo, enquanto que na possessão leva-se em conta o poder que um demônio pode ter sobre uma pessoa, havendo uma verdadeira possessão do corpo, de tal maneira que a pessoa ou perde a consciência quando o demônio se move ou fala por meio dela, ou se estiver consciente, o possesso vê o que o demônio faz com seu próprio corpo sem poder agir. O demônio clausus, ou fechado, é o que não fala. O apertus, ou aberto, é o que fala e se manifesta abertamente. E o demônio abditus é o que está dentro, mas não dá nenhum sinal de estar ali. Como sabemos então que está dentro um demônio abditus?
porque em algum momento ele manifestou sua presença, dando provas de que o que essa pessoa padecia era de natureza demoníaca. Para cada fenômeno demoníaco há um tipo de oração específica. Para a tentação, oração e fuga das ocasiões de pecar. Para a influência interna, a oração de libertação. Para a possessão, o exorcismo, ou orações de libertação. Para a infestação, o exorcismo do lugar. E para a influência externa, o aumento do tempo de oração. 8. O que é a infestação? A infestação é o fenômeno no qual um demônio possui um lugar. O demônio, ao possuir um lugar, pode mover as coisas à vontade ou provocar ruídos ou cheiros. A infestação nunca provoca a possessão de nenhuma das pessoas que vivem nesse lugar. A causa de infestação costuma ser a prática frequente de ritos de crenças satânicas. Para acabar com a infestação de um lugar, há orações específicas. 9. Os fantasmas existem? Os fantasmas são aparições de pessoas que estão no purgatório. As características desses aparecimentos são sempre as mesmas e muito diferentes da infestação. Primeiro, a alma aparece com a forma humana. Segundo, não diz nada. E terceiro, surge com aparência horrível. Nunca move objetos nem produz ruídos. Quando aparece, fica olhando, com cara de poucos amigos, e depois desaparece sem mais nem menos. Sabemos que não é um demônio porque o fenômeno nunca vai além e desaparece se são rezadas missas e orações pelas almas. Essas aparições são um modo de chamar a atenção para que se reze por essa alma. 10. Como se proteger dos ataques do demônio? Oração, boas obras, a vida espiritual, invocar Maria, os santos e São Miguel Arcanjo e participar dos sacramentos da confissão e Eucaristia com frequência, além de outros cultos e outras práticas também. Então, essa seria a nossa 9ª aula. Espero que tenham gostado. Aula que vem e última do nosso curso, eu vou ensinar como se combate, então, o mal. Vamos analisar o que Santo Antão nos fala em como combater o mal, a doutrina de Evagrio, também de como a gente combate o mal, e vou dar um pouco dicas de como se desenvolver uma vida espiritual tranquila, porque aquele que mais o diabo teme é o asceta. Quem é o asceta? Aquele que se exercita na vida espiritual. Esse é quem o demônio mais teme, né? É o asceta, aquele que se exercita. Então eu vou dar condições, né? Aí eu vou falar a aula que vem como que se desenvolve então, né, essa vida espiritual, e num próximo curso irei aprofundar isso, né, que é no curso Teologia Cética e Mística, que também em breve estarei publicando e postando aqui. Espero que então tenham gostado. Caso tenham dúvidas, escrevam. Meu e-mail é alessandrocima@outlook.com, né? Meu WhatsApp é DDD 41 984 92 2591. Entre em contato, esclareçam suas dúvidas e espero que tenham gostado, que seja de bom proveito espiritual para todos. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula.